conterrâneos maranhenses, o Brasil passa hoje por uma crise nunca vista antes, por conta do sistema dominante em que nós vivemos, o capitalismo. O capitalismo por si só traz na sua essência a exploração do homem pelo homem. Ele não vai se corrigir nunca. As crises são cíclicas, permanentemente. Então nós não vamos viver sem crises no capitalismo. Por outro lado, a política que vem sendo colocada como a grande vilã dessa história, por conta dos representantes que nós escolhemos até agora, ela serve para construir a felicidade das pessoas. O grande problema está nas pessoas. Em nós, cidadãos maranhenses, brasileiros, nós precisamos fazer uma análise profunda de quem nós somos. Qual é o nosso papel na história? E aí, contribuir para entender e mudar o rumo das coisas. Infelizmente, com o advento da República e a constituição de grupos políticos, econômicos, eles dominaram toda a forma de fazer da sociedade. O sistema capitalista traz um Estado que, na sua essência, é explorador. Não é um Estado do bem-estar social. Não é um Estado que vem para todos. É um Estado que vem para alguns. E esses alguns representam hoje uma minoria de 1% da população mundial que consegue agregar 99% da riqueza produzida pelos trabalhadores. É justo isso? Precisamos, então, nos indignar e ir para as ruas para mostrar que isto não pode mais continuar acontecendo. Nós precisamos mudar radicalmente a forma de viver num país como o Brasil e fazer com que todos entendam que ainda não se tem uma experiência que tenha conseguido realmente nos levar para um caminho mais seguro, mas ainda assim o socialismo, que tem o trabalho como fundante, ele é um sistema que precisa, sim, continuar sendo experimentado e aprofundado, porque ele traz, na sua essência, essa construção da felicidade das pessoas. Então agora nós estamos diante de mais um momento eleitoral. E a política é como se fosse um guarda-chuva. Ela nos cobre a todos. Ela perpassa a nossa vida toda. A eleição é apenas um momento. É como se fosse a tala desse guarda-chuva. Mas que é importante, porque é através desse momento que nós escolhemos os nossos representantes para o executivo, para o legislativo e indiretamente para o judiciário. Então é preciso que nós saibamos fazer essas escolhas. Saibamos analisar quem são realmente as pessoas que estão se colocando à disposição para serem os nossos representantes. E não embarcar em qualquer canoa furada. E entender que hoje nós temos uma pleiade de homens e mulheres que se predispõem a ser esses representantes. E nós precisamos analisá-los. Não é possível a gente entender que roubar é política. É preciso que a gente entenda que a corrupção não é política. Porque isso não constrói a felicidade humana. Então não é política. É o inverso disso, é o avesso disso. Então nós precisamos ter essa compreensão e a partir daí fazermos as melhores escolhas para esse novo momento que o país precisa para mudar radicalmente a sua forma de construir a felicidade das pessoas. Então, eu conclamo a todos para que façam essa reflexão, para que analisem os candidatos. E a esquerda maranhense, nesse momento, coloca à disposição do Brasil homens e mulheres para serem analisados. E nesse contexto, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PSOL estão colocando à disposição homens e mulheres para serem avaliados. Bem diferente daqueles que sempre foram representantes de forma continuada da população maranhense. Analisem isso. Tomem cuidado naqueles que sempre estiveram na Câmara Federal, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, no governo do Estado, e que pouco ou nada fizeram para que essa felicidade das pessoas fosse construída. E ainda se vangloriam de dizer que um fez mais, que fez melhor que o outro. Mas fez mais o quê? Fez melhor o quê? Se nós continuamos vivendo com a maior parte dessa população passando fome, na miséria, expurgada do campo, vindo para as cidades e aí criando todo um clima de instabilidade, de insatisfação, de insegurança, que é o que vem gerando, nesse momento, o aparecimento de um salvador da pátria por conta da nossa insegurança. E aí tomem cuidado, porque por trás de cada ideia propagada tem sempre alguma coisa a ser analisada. E o que vem sendo posto agora no Brasil para presidente da República não é o que nós precisamos.
Porque por trás desse candidato que se apresenta como salvador da pátria, tem toda uma estrutura da elite industrial e das forças militares do Brasil, das forças armadas do Brasil. É isso que nós queremos? Só pensa assim quem nunca passou por uma ditadura, principalmente a ditadura militar. Só pensa assim quem realmente não sabe que a nossa segurança começa no conhecimento e no entendimento que nós temos que ter de uns para com os outros. A polícia é a última coisa que nós devemos chamar para tratar da nossa segurança. Só quando nada dá certo é que a polícia pode ser chamada. Mas nós ainda não travamos um conhecimento entre nós ainda não procuramos nos conhecer para evitar que realmente as discórdias aconteçam entre nós. Então o fator gerador da insegurança somos nós mesmos. Então nós não precisamos de um salvador da pátria, não. Nós precisamos de nós mesmos, entendermos isso e procurarmos lutar para que se mude a realidade das estruturas. São as estruturas que estão aí para serem ocupadas, estão ocupadas e para serem ocupadas, né, por pessoas dignas, por pessoas que queiram realmente contribuir para o fortalecimento do nosso Estado, do nosso país e para construir a felicidade de todos nós. É isso que eu peço a vocês. Analisem. E por conta disso, essa esquerda hoje, representada pelo PCB e pelo PSOL, estão apresentando a vocês, estão colocando à disposição de todos, homens e mulheres capazes de contribuir para mudar essa realidade. Pensem nisso.